Meus irmãos, texto do primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 5, diz exatamente o seguinte: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez nessa manhã. Senhor nosso Deus, te louvamos, te engrandecemos e estamos reunidos para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para te louvar por quem o Senhor é no nosso viver, por quem o Senhor representa para nós. E te pedimos que o Teu Santo Espírito nessa manhã possa abrir a nossa mente e o nosso coração para a porção das Escrituras que vai ser exposta, que possamos sair daqui relembrados de muitas verdades que são necessárias para a nossa vida cristã, e que o Senhor possa fazer com que elas continuem muito e muito tempo gravadas e encravadas no nosso coração. Sim, nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um pouquinho de tempo, numa terça-feira, nós cerramos o primeiro capítulo. E naquele primeiro capítulo dessa epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, ele ensina aos fiéis que eles foram regenerados. Ele traz à mente daqueles fiéis dispersos, né? A gente leu aqui, são várias localidades, de várias localidades são oriundos os destinatários dessa carta, mas ele ensina a esses fiéis que eles tinham sido regenerados pela palavra de Deus. Então, a primeira ideia que essas pessoas têm é que a semente da regeneração é a palavra de Deus. E ele agora os exorta a uma vida correspondente a esse novo nascimento. Uma vez que vocês foram regenerados, agora vivam como tal. Então, a exortação do segundo capítulo é inicialmente nesse aspecto. Outro apóstolo falaria da seguinte maneira, Paulo, em Gálatas 5:25: se vivemos no Espírito, então devemos também andar no Espírito. O que ele quer dizer com isso? Uma vez que nós somos a habitação do Espírito Santo, que vivamos de forma que as pessoas enxerguem essa habitação do Espírito Santo, que vivamos de forma a ser conforme aquilo que a palavra de Deus traz, que deve ser a vida de alguém que é templo, santuário do Espírito Santo. Então o apóstolo continua a utilizar a mesma metáfora do capítulo 1. Que metáfora? A metáfora do novo nascimento. É fato que, semelhante a Nicodemos, muitos se perguntam: posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Que novo nascimento é esse? Nós sabemos que não é o nascimento da carne, mas o nascimento do Espírito. E nesse novo nascimento, você não precisa morrer literalmente e nascer de novo, mas morrer para o pecado e nascer para Deus, nascer para a prática de boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Boas obras essas que não nos salvam, mas que são característica de quem é salvo. Então ele faz essa exortação dentro dessa metáfora do novo nascimento. Então, uma vez que nós nascemos de novo, é requerido de nós uma vida que se assemelhe à das criancinhas. Ele vai utilizar essa expressão porque as criancinhas
muito pequenas, recém-nascidas, apesar de nascidas em pecado, como assim disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe, mas elas ainda não manifestaram todo o potencial de maldade que o ser humano pode manifestar durante sua vida sem Deus. Então a criancinha, ela não tem a maldade que uma pessoa adulta tem. Ela ainda não foi exposta às características danosas que a natureza pecaminosa traz para a vida diária de qualquer um de nós. Então, viver como uma criancinha, se comportar como uma criancinha é se comportar de forma pura, de forma isenta de maldade. E uma vez que nós nascemos de novo, precisamos ser assim. Cristo disse: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus 18, versículo 3. Então, se você não se fizer como um menino, não se fizer como uma criança, se você não for purificado através da palavra de Deus, certamente você não entrará no reino dos céus. A palavra de Deus não somente é a semente da regeneração, mas também é aquilo que vai nos purificando dia após dia, ou seja, é o combustível da nossa santificação. E os seres humanos, quando crescem, são tomados por sentimentos muito ruins. Então vai existir também nesse texto esse contraste entre a criancinha pura, ainda não exposta à maldade, e os seres humanos crescidos que são tomados, por exemplo, pela inveja, que aprendem a caluniar uns aos outros, que se deixam levar pela maldade, enquanto as criancinhas ainda não sabem o que é isso, ainda não têm a noção de quão perigoso é o mundo que nos rodeia. Então nós vamos analisar esses 5 versículos partindo do pressuposto que uma vez que nós fomos salvos, justificados e regenerados, fomos também feitos parte integrante do povo de Deus, casa espiritual e sacerdócio santo. Espero que nessa manhã a gente saia daqui entendendo que nasceu de novo e por isso é casa espiritual e é sacerdócio santo. E a gente vai entender o que isso implica na vida da gente, na vida diária. Pedro inicia esse ponto da sua epístola com uma conclusão. Ele diz: portanto. Esse portanto está ligando esse primeiro versículo do capítulo 2 aos 3 últimos versículos do capítulo 1. O versículo 23, versículo 24 e o versículo 25. Essa conclusão é acerca do que foi apresentado nesses 3 versículos, que dizem: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus. Aquilo que eu já falei, a questão de ser a palavra de Deus, a semente da nossa regeneração. E essa palavra de Deus é viva e permanente. Ele diz isso no versículo 23 e retoma no versículo 25, quando diz que apesar de tudo que acontece com a humanidade, que é como a flor da relva que murcha, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então ela é viva, ela é permanente, e nessa característica permanente a gente pode colocar que ela é eterna. Ela não vai se encerrar no seu valor, na sua aplicação, na sua importância, na sua necessidade. Então, portanto, traz a ideia de que uma vez que nós fomos regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre, agora nós devemos livrar-nos de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então veja que, uma vez nascidos de novo, toda essa gama de características do velho homem, citadas no versículo 1, devem ser abandonadas por nós. O apóstolo orienta aqui os irmãos destinatários dessa carta a se despojar. O que é se despojar? Se livrar, retirar de si o velho homem às suas obras. O velho homem dá vazão às obras da carne, e essas são manifestas e conhecidas por nós na descrição de Gálatas 5, 19 a 21, que a gente não vai ler todo.
Mas, em suma, Pedro adverte que quem nasceu de novo precisa se libertar dessas práticas. Quem nasceu de novo não pode ser invejoso. Quem nasceu de novo não pode ter maldade no seu coração. Quem nasceu de novo não pode viver no engano. Lembre-se de João 8:32: e conhecereis a verdade através da palavra, que é a semente da nossa regeneração, e essa verdade há de libertar vocês. Quem nasceu de novo não pode viver na hipocrisia. Meus irmãos, aqui um parênteses muito rápido. Nós escutamos isso quase que diariamente. Se for para ser crente igual a determinada pessoa, eu não vou ser, porque fulano é hipócrita. Eu não gosto dos crentes porque eles são hipócritas, pregam uma coisa e vivem outra. Ah, quantas pessoas que eu conheço que falam, mas a vida... Quantas vezes a gente já escutou isso? E quantas vezes a gente não se entristeceu com isso? Quem nasceu de novo não pode ser hipócrita. Tem que falar e fazer. Tem que prometer e cumprir. Tem que honrar a palavra que lhe foi pregada e que foi implantada no seu coração. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser real. Hoje a gente escuta muito a expressão fake, falso. E não dá para ser crente fake. Não dá para ser crente falso, tem que ser crente real. A realidade da palavra de Deus tem que ser a realidade da nossa vida. E é isso que Pedro diz: vocês têm que se libertar dessas práticas e assumir novas. E que práticas são essas? Totalmente opostas às que eu estou lhe dizendo. Então você não vai viver no engano, você vai viver na prática da verdade. Você não vai ter maldade no seu coração, porque você serve ao Deus que é todo bondade. Você não vai ser invejoso, porque aquilo que deve chegar à sua mão, Deus assim o trará. Você não vai ser hipócrita, porque se você é movido pela verdade, então você vai viver a verdade e você vai transmitir a verdade para que outros tenham os olhos abertos e enxerguem a mentira que é tão comum na nossa sociedade, mas que não deve fazer parte da vida do povo de Deus. E ao mesmo tempo, toda espécie de maledicência, qualquer outra coisa que seja característica do velho homem, não da nova criatura, se livrem disso. Joguem isso fora, não deixem o velho homem ter vazão na vida de vocês. Os valores morais novos devem acompanhar uma vida nova. Se eu nasci de novo, tudo em mim precisa mudar. Você não tem a possibilidade, graças a Deus por isso, de dizer: Senhor, eu nasci de novo, eu sei que o Senhor me alcançou, mas não mexe naquela área não, porque eu ainda tenho tantas coisas para fazer relativas àquela área, e se o Senhor mexer, eu sei que muita coisa vai mudar, e talvez eu não concretize os meus planos. Entenda que se você nasceu de novo, você não foi chamado para concretizar os seus planos, mas para viver o plano de Deus na sua vida, e que isso é o melhor para você. Compreenda isso e você vai viver muito melhor do que aqueles que estão correndo atrás dos seus sonhos. Lembre-se das últimas ministrações de pastor Rony, que ele falou a respeito do pastor Leandro Lima, que cita alguém da igreja argentina, que diz: sabe qual é o problema da igreja argentina estar esfriando? Eles estão correndo atrás dos sonhos. Não corra atrás dos seus sonhos, se eles não forem os planos de Deus. Mas se forem os planos de Deus, se estiverem em conformidade com o plano de Deus, não precisa você correr atrás deles, precisa você confiar que Deus fará no seu devido tempo. É assim que as coisas acontecem quando nós obedecemos a palavra de Deus. Eu lembro do texto de Deuteronômio 28, quando nós ouvimos a voz do Senhor nosso Deus e nós guardamos os mandamentos que Ele nos tem ordenado, a gente não corre atrás da bênção, a bênção vai nos acompanhar onde nós formos.
Vai ser bendita a nossa entrada e a nossa saída, a nossa amassadeira estará sempre cheia de frutos, o nosso celeiro estará sempre cheio. Por quê? Porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos sendo conduzidos por Ele. É muito melhor ser conduzido por Deus do que correr atrás das coisas nesse mundo sem a mão dele a nos guiar. A gente pode se perder. Versículo 2 nos diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Aqui o desejar de coração, como crianças recém-nascidas. Uma criança recém-nascida, quando está com fome, o desejo dela é incontrolável por comida. E como ela não consegue ainda falar, expressar estou com fome, ela para isso chora. Ela começa a fazer os seus primeiros movimentos bruscos, esperneando com as perninhas muito pequenininhas. Ela usa a sua mãozinha para bater onde estiver por perto, para dizer, eu estou aqui, eu estou com fome. E os pais que lutem para saber o que é aquele choro. Mas é um desejo irrefreável, que só vai ser satisfeito quando ela se alimentar. Como ela é recém-nascida, o alimento mais saudável para ela é o leite. E não qualquer leite. O leite que Deus provê à sua mãe. Então, a fome irrefreável de um bebê saudável serve de exemplo do tipo de desejo que nós devemos ter pelo alimento espiritual, assim como um bebê que precisa saciar rapidamente a sua fome e que para isso utiliza dos meios que ele dispõe para chamar a atenção de sua mãe, para que seja amamentado. Assim o crente deve buscar ardentemente de todo o coração a palavra de Deus. Se a gente não busca a palavra de Deus, a gente morre de nanismo, de inanição. A gente fica com fome, a gente não desenvolve. Quando você pega uma criança que tem 12, 13 anos, alguns vão dizer, eu já não sou mais criança com 12 anos, né? Eu ainda considero, algumas ainda mais. Mas com 12, 13 anos ali, aí tem um tamanhozinho assim de 7 anos, 8. Você diz, rapaz, você tem 12, 13 anos, mas você tem um tamanhozinho tão pequeno. Provavelmente não se alimentou direito, provavelmente não teve o cuidado médico necessário, não se desenvolveu. E a gente diz, você está raquítico. Meus irmãos, nós não podemos ser raquíticos na fé. Nós temos tudo à nossa disposição, e hoje muito mais. As gerações passadas sofreram para se desenvolver, mas pelo trabalho delas, pela luta delas, em hoje termos o material que nós temos, nós não podemos desprezar isso e continuar raquíticos no crescimento da graça e do conhecimento do Senhor. Nós temos Bíblias de todo tipo hoje. Se você quiser Bíblia para cada fase da sua vida, você tem a Bíblia do bebê, a Bíblia da criança, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia da terceira idade. Você tem Bíblia para todo gosto. Se você não gostar de determinada versão, você vai ter outras versões para você utilizar. Eu sempre utilizo aqui a Nova Versão Internacional. O pastor Ron tem utilizado muito a Nova Almeida Atualizada. O pastor Jamerson já utiliza a Revista Atualizada. Outros utilizam a Nova Versão Transformadora, a nova tradução na linguagem de hoje. E você tem para qualquer gosto também de versões. Lembrando que a essência permanece a mesma. É por isso que a gente pode usar qualquer uma delas. Você não vai estranhar quando a gente lê. As palavras podem até mudar de ordem, mas a mensagem, Deus não permite que seja adulterada. Nós temos hoje livros teológicos à torta e à direita sendo lançados, editoras maravilhosas no nosso país, com um material de extrema qualidade que não deixa a desejar para qualquer editora secular. Você tem os dispositivos móveis em que você pode entrar numa Amazon da vida e baixar um e-book e você lê ali no mesmo momento, num preço muito barato.
Às vezes com R$ 5 você compra um livro, compra um comentário bíblico, e você pode se abastecer da palavra de Deus. Você tem a internet, você abre um YouTube e você tem pregações dos mais variados pastores, das mais variadas denominações, dos mais variados países. E você tem a casa do Senhor sempre aberta para receber aquele que está com fome e que precisa ser alimentado da palavra de Deus. Tirando toda a tecnologia, se você não dispor de nada disso, aquelas portas continuarão abertas e você pode entrar. E Deus queira que nunca falte o alimento no nosso meio. Então não há motivos para que a gente não se alimente e que não continue desejando esse alimento, porque é esse alimento que nos mantém de pé. Esse leite espiritual puro, quando ele cita, desejo de coração, o leite espiritual puro, eu creio que essa passagem vai concordar com a de Paulo, que diz: não sejais crianças no entendimento, e sim na malícia. 1 Coríntios 14, 20. Desejem o leite espiritual puro, não sejam crianças no entendimento, desejem crescer, desejem aperfeiçoar-se, mas sejam crianças na malícia, porque eu acabei de dizer para vocês o seguinte: se livrem de toda maldade. Nisso vocês precisam ser crianças, nisso vocês precisam ser intocadas pela maldade, mas nas demais coisas busquem, leiam, orem, jejuem, se consagrem, se santifiquem, não deixem o tempo passar, não fiquem de braços cruzados, porque o mundo pode lhe estragar, e vocês precisam desse leite espiritual. Pedro então os incita a desejar o leite isento do engano, que ele citou no versículo 1, mas um leite que é misturado com todo o entendimento. Não é um leite adulterado pelo engano, é o leite que é misturado com o entendimento, que traz para nós a compreensão daquilo que Deus quer de uma nova vida, de uma nova criatura. Para algumas pessoas, leite espiritual pode trazer a ideia de um alimento mais fraco, mais palatável para alguém que ainda está no período da infância. Poderia ser também um sinal de imaturidade espiritual. Você como ainda é imaturo, você precisa tomar leite. Você ainda não aguenta o alimento sólido. Em outras passagens, a expressão leite espiritual vai ter esse significado, mas nessa não. Aqui, Pedro não coloca leite espiritual como uma doutrina elementar, como algo mais básico, como algo que nós tratamos em cursos primários do discipulado, por exemplo. Ele não está tratando do conteúdo do catecumenato, quando você ainda está preparando pessoas para serem batizadas. Não, ele está tratando de algo que mais se assemelha a um método de vida, a uma forma de vida que tem o sabor do novo nascimento. Esse leite espiritual é uma forma de viver que vai ter sempre esse sabor, essa volta ao novo nascimento. Quando eu busco me aperfeiçoar na palavra de Deus, eu estou lembrando que eu nasci de novo. Quando eu estou me despindo do velho homem, é porque eu sei que eu nasci de novo. Quando eu me livro da maldade e busco o leite espiritual sem engano, é porque eu sei que eu nasci de novo e eu preciso desse leite espiritual. Então, ele se refere a uma nutrição completa. Qual a nutrição completa de um bebê? Ele precisa de legumes com 3 meses de idade? Ele nem consegue deglutir direito. Ele não consegue pegar um alimento sólido, levar até a sua boca e se alimentar dele. Mas ele precisa dos nutrientes que os legumes têm. Ele não pode se alimentar de proteínas. Você não pode pegar um pedaço de carne assada e colocar na boca de uma criança. Mas ele precisa da proteína daquela carne. E onde está tudo isso?
de forma adequada, de forma completa no leite. Onde está para nós a nutrição adequada, completa e necessária para todos os dias? Na palavra. A palavra de Deus não somente se revela a semente da regeneração, mas também o alimento, a nutrição completa para a alma recém-nascida. E o versículo 3 ele diz: agora que provaram que o Senhor é bom. Vocês precisam de tudo isso, desejar de coração o leite espiritual puro, para que vocês cresçam por meio dele para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Então ele faz essa alusão ao Salmo 34, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Aqui, essa prova de que em Cristo é o único, utilizando Cristo como um lugar. Cristo é o único lugar onde nossas almas encontram descanso. Em nenhum outro nós vamos encontrar descanso senão em Cristo. As almas cansadas que vagam por aí buscam na meditação, num feng shui da vida, em algumas determinadas técnicas, paz e descanso para o seu corpo que não aguenta mais. Nesse final de ano, a gente está de pé porque Deus sustenta, mas tem dia que a gente cai para trás quando chega do trabalho. Quem trabalha com educação sabe que ainda estamos com muitas demandas e ainda surgirão outras tantas. E hoje é 19 de dezembro. E a gente está dando graças a Deus porque o calendário voltou de janeiro para dezembro. Então termina esse ano. O ano termina no ano de novo. Uma bênção enorme. Mas o nosso corpo está cansado. Só que o nosso corpo cansado é revigorado por uma alma que é alimentada pela palavra. Imagine quem não tem a palavra de Deus. Além do corpo cansado, tem uma alma em frangalhos. Eu posso esgotar mentalmente e fisicamente em determinado dia da semana, sair do meu trabalho e dizer: hoje eu não posso mais fazer nada, eu tenho que dormir até amanhã para ver se amanhã eu consigo fazer alguma coisa. Mas no outro dia a gente está bem, porque as misericórdias do Senhor se renovam, nós não somos consumidos, nós sabemos em quem nós temos crido, e mais um dia para nós é um presente. Mas para muita gente é um suplício, é uma tragédia ter mais 24 horas sobre a terra, porque a sua carcaça não aguenta mais, e a sua alma não tem descanso, não conhece a Deus, não sabe para onde vai. Eu tive a curiosidade de assistir um documentário acerca de pessoas que estão em estado terminal. Não indica a qualquer pessoa assisti-lo. Precisa ter muita força e certeza de que você não vai se perturbar com o conteúdo. Mas em que sentido eu quis analisar aquele conteúdo? Pessoas que estão em estado terminal, se não forem pela fé, elas escolhem uma eutanásia, porque o sofrimento se encerra. Qual é a coisa mais fácil que você pode fazer para eliminar o seu sofrimento? Morrer. Acabaram-se as dores. Acabou. Só que deixar o curso natural da vida ser seguido, às vezes é muito doloroso. Você sabe que a pessoa vai, se não hoje, daqui a 2 meses, se não daqui a 2 meses, daqui a 1 ano. E a gente diz: fulano descansou, depois de muito sofrimento. Algumas pessoas têm sido levadas, e isso na Europa tem se tornado cada dia mais frequente, a querer descansar artificialmente. E dizer: olha, pega aqui qualquer veia minha e aplique. Desliga esses aparelhos.
Eu não quero ficar em estado vegetativo. Mas a sua alma não vai descansar. Se acontecer algo do tipo, alguma pessoa que nós conhecemos, nós não vamos poder dizer no seu velório, descansou. Porque só descansa quem se entrega aos cuidados do Senhor. Quem confia de que a mão do Senhor vai conduzi-lo até o último dia aqui na terra e continuará conduzindo por toda a eternidade. Só descansa quem se lançou nos braços do Senhor, com todas as suas ansiedades, sabendo que Ele tem cuidado de você em cada uma das suas particularidades. Só quem descansa é quem tem provado que o Senhor é bom. E quantas pessoas morrem sem Cristo? E as suas almas não vão achar descanso. Por isso a importância de nós entendermos que, uma vez regenerados, precisamos viver para a glória de Deus, porque é o Deus que nos fez ter descanso, hoje e no porvir. Ah, mas minha vida é muito atribulada, mas eu trabalho muito. Dê graças a Deus, porque você tem condição de fazer tudo isso. Porque no dia que o Senhor terminar de contar a sua existência, você de fato vai descansar. Agora, canse-se, esgote-se, doe-se à obra do Senhor. O descanso será eterno. Mas não deixe essa oportunidade passar. Prove e veja que o Senhor é bom, e a sua alma vai ter descanso. É isso que nós temos como algo muito confortador e algo muito certo na nossa vida. E ele diz, à medida que se aproximam dele, versículo 4, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Versículo 5 diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós vamos comentar esses dois versículos juntos, porque não tem como separá-los. É tanto que um termina com uma vírgula e continua tudo até o final do versículo 5. Temos muito o que aprender com esses dois versículos. À medida que nós nos aproximamos dele, a pedra viva, não é simplesmente uma referência a Deus, nos aproximar de Deus, mas é uma referência a como Ele é revelado na pessoa de Cristo. Porque aqui, à medida que vocês se aproximam de Deus, através de quem? Através de Cristo. João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você conhece o Pai quando você conhece o Filho. À medida que nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos de Deus. Não pode ser de outra forma, senão que a graça de Deus nos atraia a Ele poderosamente, nos inflame com amor por Ele, para que nós tenhamos a real percepção de quem Ele é. Se você não nasceu de novo, se você não foi salvo pela graça, se você não foi atraído pela pregação do Evangelho, se você não tem amor por Deus e por sua palavra, você não sabe quem Ele é. Tem muita gente que você chega para evangelizar, ela diz, eu não conheço Deus, eu tenho Jesus no meu coração. E você diz, tem? Tá certo. Quando as coisas começam a acontecer dentro de casa, começa a apelar para todos os santos, menos para o único que é santo, santo e santo. É fitinha de um lado, é o óleo ungido do outro, é o sabonete do outro lado, pega uma toalhinha que o rapaz jogou lá do púlpito, faz qualquer coisa, porque tudo vale. A gente precisa se certificar de que está fazendo qualquer coisa para que dê certo de novo. Sabe como é que vai dar certo de novo? Quando você voltar para a origem,
Quando você começar a viver de novo como uma criança, quando você buscar de novo o leite espiritual, você não vai precisar de nada disso. Você vai precisar somente dizer: Senhor, toma a minha vida, conduz, porque eu não sei o que fazer. E a gente não sabe mesmo, mas Ele sabe. A frase mais certa que a gente pode dizer é: Deus sabe de todas as coisas. Mas quando você diz isso, creia de fato que Ele sabe de todas as coisas. Porque às vezes a gente diz isso quando está tudo saindo errado e a gente já está sem qualquer perspectiva de crer, e a gente diz: deu errado, mas Deus sabe de todas as coisas. Não, deu errado, Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe porque deu errado, e Ele sabe como fazer para que as coisas voltem a dar certo para mim, porque eu creio que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então preciso crer em tudo. Eu não posso crer num pedaço da Bíblia e no outro não, porque está tudo interligado. Se eu creio em Cristo, eu creio no que Ele deixou para nós como verdade, o Evangelho. Então não pode ser de outra forma. À medida que nós nos aproximamos dEle, como nos aproximamos? Em amor, em confiança, sabendo quem Ele é, porque nós nascemos de novo pela ação dEle. Então nós sabemos que Ele é o nosso Pai. E Pedro considera uma prova de bondade de Deus, da bondade de Deus, o fato de nós termos acesso a Ele por meio de Cristo. Imagine que você não tivesse a referência divina na sua vida. Um dia a gente foi assim, a gente não tinha essa referência divina. E como é que era a nossa vida? Você não tinha referência do que é bondade, você não tinha referência do que é fidelidade, você não tinha referência do que era amor de verdade, você não tinha referência do que é longanimidade. Mas a partir do momento que você se aproxima de Deus, pela forma bondosa como Ele se revela em Cristo, você começa a ter referencial de todas essas coisas. E aí você pode se livrar de todas as questões do velho homem e assumir as práticas de uma criança recém-nascida, porque você agora sabe em quem se espelhar. Uma criança recém-nascida, quando ela começa a crescer, ela vai se espelhar em quem? Os pais. O menino vai sendo formado e vai tendo o caráter forjado através do caráter que ele enxerga no pai. E nós hoje estamos sendo forjados à semelhança do caráter do nosso pai. Nós temos uma referência. Nós podemos olhar para o Senhor e dizer assim: eu preciso ser dessa maneira. Eu sei que eu não vou ser perfeitamente assim, mas eu tenho que buscar isso. Esse é meu ideal, essa é a minha meta. E Ele vai me ajudar a chegar o mais longe possível, para a glória dEle. Eu não vou aparecer em momento algum como sendo uma pessoa que se esforçou demasiadamente para ser igual a Deus, mas será visto em mim a ação de Deus a me aperfeiçoar e assemelhar à imagem do seu Filho. Só faz progresso no Evangelho aquele que vai a Deus de todo o coração. Então, à medida que você se aproxima dEle, se aproxime de todo o coração. À medida que você ora ao Senhor, ore de todo o coração. À medida que você abre a palavra do Senhor todos os dias, abra com o coração devotado a Ele, para que Ele fale através dessa palavra e isso faça toda a diferença na sua vida. E Ele é a pedra viva. Cristo é a pedra viva por ser pessoal. Nós temos uma relação pessoal com Ele. Nós entendemos que Ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre a nos guiar em qualquer situação que você estiver na sua vida. Não façam como alguns: olhe para um lado, não tem ninguém, olhe para o outro, barra está limpa, olhou para frente, para trás, tudo certo. Não se esqueça,
Quando você olhar para o lado esquerdo, Deus ali está. Quando você olhar para o lado direito, Deus ali está. Quando você olhar para cima, Ele está lá. Para frente, para trás, para qualquer direção. Porque o salmista diz que se você fizer a sua cama no mais profundo abismo, Ele está lá. E se você subir as asas da alvorada, Ele está lá também. Não tem nenhum milímetro quadrado de universo que não seja dele e que Ele lá não esteja. Ele é pessoal. Nós estamos aqui, Ele está aqui. E os cristãos que estão do outro lado do mundo, à noite, estão desfrutando da presença dele. Além disso, ele é uma pedra vivificante. Cristo, como Filho de Deus, tem vida em si mesmo. João inicia o seu evangelho dizendo acerca do Verbo, dizendo que o Verbo era Deus e ele estava com Deus. E o versículo 4 ele diz que nele estava a vida e este era a luz dos homens. E mais um pouquinho na frente, no mesmo evangelho, ele diz, no capítulo 5, versículo 26, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E quando você vai lá para Efésios 2, nós vemos o seguinte, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Ele nos vivificou juntamente com Cristo, a vida estava em Cristo. Cristo tem vida em si mesmo, da mesma maneira que o Pai tem. Ele é a pedra viva porque Ele é vivo e Ele traz vida, e Ele é a própria vida. E Ele foi rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus. Pedro faz repetidos contrastes em Atos, entre a hostilidade dos incrédulos contra Jesus e a exaltação dele por Deus. E é impressionante quanto a gente vê isso se manifestar até nos nossos dias. A quantidade de vezes em que a gente percebe pessoas sendo extremamente hostis a Deus. Essa semana eu assistia 2 entrevistas com pessoas relevantes da sociedade brasileira. E elas falavam acerca de suas realizações profissionais e como as coisas tinham dado muito certo na vida delas, através do seu trabalho. E uma hora uma delas disse assim: se eu acreditasse numa força superior, eu saberia que foi essa força que conduziu a minha trajetória. E a outra pessoa dizia assim: todo o meu sucesso, eu acho que tem alguma coisa divina, mas eu não acredito nisso, então eu acredito isso à minha competência. Então veja, ainda muita hostilidade em relação à pessoa de Deus. Tem gente que chega a ter tudo nessa vida, mas despreza quem lhe deu, através da graça comum. Tem gente que não falta o pão, não falta ser saciado através da água, não falta o recurso financeiro, não falta a inteligência para encher a parede da sua casa de diplomas, mas ela não consegue enxergar. E aí está a profunda ignorância dessa pessoa. Ela não consegue enxergar que tudo isso foi obra de Deus e que sem Deus ela não é nada. Ao mesmo tempo, nós percebemos, através da palavra de Deus, e nas nossas vidas isso precisa ser evidenciado, uma enorme exaltação de Cristo como Filho de Deus. Muitos o desprezam, não consideram o quanto ele é importante na condução da nossa vida, na abertura das portas que a gente entra, na sustentação diária que nós temos, mas por nós ele não pode ser desprezado, porque nós nascemos de novo e recebemos essa vida dele.
nós recebemos o ar dele, nós recebemos o alimento dele, nós somos o que somos por conta dele. Por mais que ele tenha sido rejeitado e continue sendo por vários e vários homens, ele foi exaltado por Deus, ele foi escolhido por Deus, e nós que fomos escolhidos por ele, precisamos viver para ele, em louvor a ele, para a glória dele. Salmo 118, versículo 22, nos diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Cristo sofreu no nosso lugar, apesar de ser precioso para Deus. Ele foi escolhido por Deus. Para quê? Para sofrer. Isaías 53 diz que agradou a Deus moê-lo. Para quê? Para que a gente tivesse vida. Cristo foi escolhido, apesar de ter sido rejeitado pelos homens, foi escolhido por Deus para a completude, para a perfeição do plano de Deus acontecer na terra. Sem pecado, ele se tornou a materialização daquilo que nós tanto esperávamos e precisávamos para ter os nossos pecados expiados. O Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Então, os cristãos devem olhar para isso e entender: nós podemos ser rejeitados pelos homens, nós vamos sofrer como, não da mesma forma, mas vamos sofrer a semelhança do sofrimento de Cristo, pelos mesmos motivos, provavelmente, mesmo 2000 anos depois, mas nós fomos escolhidos por Deus. Aquele que foi rejeitado pelos construtores se tornou a pedra angular, e através da vida dele, da sua morte, da sua ressurreição, aqueles que foram rejeitados por toda uma sociedade, por suas famílias, vão ter uma eternidade com ele. Foram transformados e têm perspectivas de vida. E ele diz: à medida que nós nos aproximamos dele, a pedra viva, nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então Pedro exorta os fiéis a se consagrarem a Deus como um santuário espiritual. Ainda que esteja escrito que cada um de nós é um santuário de Deus, mas todos nós formamos uma unidade perfeita. Eu posso dizer: eu sou templo do Espírito Santo, mas eu não posso ser templo do Espírito Santo sozinho, porque nós formamos uma unidade que é perfeita, o povo de Deus, o corpo de Cristo. Talvez você pense: mas eu talvez seja a unha do dedo mindinho. É importante. Você importa. Você é necessário para que o corpo esteja completo. Então você é templo do Espírito Santo, sim, mas você foi chamado para fazer parte de um templo muito maior, do templo que é universal, que consegue abarcar pessoas de toda raça, tribo, língua, nação e de todas as eras, que antes e depois de Cristo foram salvas pela fé no seu nome. E assim como é verdadeiro que cada um de nós é um templo no qual Deus habita mediante o seu Espírito, assim todos nós devemos viver em plena harmonia para formar também esse templo, essa igreja, a igreja completa que forma o povo do Senhor Jesus. A casa espiritual não tem um sentido metafórico, mas também porque ela é formada pelo Espírito de Deus que nela habita. Nós só somos casa porque temos alguém que habita essa casa. Nós só somos o lar espiritual, o templo espiritual, porque alguém está dentro dele. E quem está dentro dele é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não somos mais casa espiritual, nós somos apenas uma casa oca. Não tem nada.
Eu gosto muito de uma definição que às vezes eu passava para os alunos que eu trabalhava. Eu estava em sala de aula, para dizer qual a diferença entre casa e lar. Casa pode ter até uma casa abandonada, ela continua sendo casa. Ruínas de uma casa. Mas o lar pressupõe uma casa que dentro dele tem uma família morando. Tem pessoas que se reúnem dentro de um propósito só: habitar harmonicamente aquele espaço. Então eu sou casa, sim, mas sozinho eu sou uma casa isolada. Eu sou uma casa que em determinados momentos, por conta dos vendavais, pode ficar em ruínas. Mas quando eu estou no meu lar, com as pessoas que têm o mesmo propósito que eu, com as pessoas que foram alcançadas como eu, com as pessoas que foram vivificadas como eu, regeneradas como eu, alvo da mesma graça que eu, essa casa não pode ficar em ruínas. Ela está junto de outras casas. Ela está protegida por outras casas que estão ali junto e que o vento pode bater, mas elas continuarão firmes. Se eu estiver isolado, talvez eu não fique mais junto com todo mundo. Pode vir o que vier. E principalmente porque nós sabemos que ao redor de todas elas está o Senhor. Eu não estou isolado e eu estou com o Senhor. É por isso que eu fui chamado para ser edificado casa espiritual, para estar junto com outras casas, sendo conduzido e protegido pelo Senhor. Nós somos constituídos também um sacerdócio santo, e é uma honra singular o fato de Deus não só nos consagrar para ser um santuário, no qual Ele habita, no qual Ele é cultuado, mas também o fato de nos fazer sacerdotes. Pedro menciona essa dupla honra de sermos casa espiritual e de sermos também sacerdócio santo, para nos estimular a servir e cultuar a Deus. Eu vou repetir aqui uma expressão que eu utilizei um tempo atrás. Eu não posso admitir que alguém chegue para mim e diga assim: eu não tenho motivação para estar na casa de Deus. Hoje eu estou desmotivado para louvar. Eu não sei com que motivação eu vou sair para evangelizar. Porque a palavra de Deus o tempo todo nos estimula a servir a Ele, a cultuar a Ele. Então, se você se encontra desmotivado, provavelmente você nunca leu a Bíblia. Se você ler qualquer parte da Bíblia, você vai se sentir estimulado, motivado a cultuar a Deus e a servi-lo com mais integridade. Por quê? Volto para o versículo 1 e para tudo que a gente viu no capítulo 1. Você nasceu de novo. Você não tinha vida, mas Ele deu vida. Com aquilo que você achava que era vida, você transmitia para outras pessoas e você vivia na maldade, no engano, na hipocrisia, na inveja, toda sorte de maledicência. Mas por conta dele, você hoje é uma nova criatura e você mostra total oposto disso. Você provavelmente, antes de ser recebido por Cristo, você não tinha perspectiva do dia de amanhã e hoje você tem a perspectiva da eternidade. Se isso não motiva você, pelo amor de Deus, o que é que pode motivar? Então, como sacerdotes, primeiramente nós devemos ser estimulados todos os dias pela palavra de Deus. Precisamos nos abastecer dela para completar essa nossa tarefa de sacerdócio, para servir e cultuar a Deus com integridade. Nós devemos refletir a santidade de Deus e do seu sumo sacerdote. Nós devemos oferecer sacrifícios espirituais e interceder pelos homens diante de Deus e representar Deus diante dos homens. Nós somos chamados para isso. Refletir a santidade. Seja santo como eu sou santo. Falamos aqui no versículo 16 do primeiro capítulo. Oferecer sacrifícios espirituais.
A gente vai entrar nisso daqui a pouco. Que é isso? Sacrifícios espirituais que eu preciso oferecer a Deus. Interceder pelos homens diante de Deus. Você não foi chamado para viver a sua vida totalmente indiscriminado, sem se preocupar com os outros. Vivo sem pensar no que pode acontecer com o meu vizinho, vivo sem pensar no que pode acontecer com meus irmãos em Cristo. Se eu estou bem, é o que importa. Não, você foi chamado para interceder pelos homens diante de Deus. Tem uma pessoa que é a pedra no seu sapato no seu ambiente de trabalho, ore por ela. Tem aquela pessoa que você não consegue ter relacionamento próximo, mas você desejaria muito, ore por ela. A pessoa que você mais ama na vida está a um fio de ir embora, ore por ela. Está tudo bem, continue orando pelas pessoas. Às vezes a gente só intercede quando está tudo se acabando, mas a gente precisa interceder para que Deus continue fazendo com que as pessoas desfrutem da paz, da harmonia, do amor que somente Ele pode dar. Quando tiver tudo bem, ore também. Intercessão é também nesse sentido, da manutenção da paz, pelo ato da mão do Senhor repousar sobre todos nós. E representar Deus diante dos homens. Meu irmão, quando você sai daqui, você não tem simplesmente uma responsabilidade quanto a esta igreja. Compreenda isso. Tem pessoas que perderam a percepção do que nós fomos chamados a ser. É fato que quando alguém pergunta, você é de que igreja? Aí você diz, eu sou da Igreja do Brasil para Cristo no Presente Médici. Isso é uma alegria para nós. E dizer isso para nós tem um alto grau de responsabilidade. Para aqueles que há um mês e meio mais ou menos passaram pelo batismo e já estão sentindo essa responsabilidade, esse peso da responsabilidade de serem parte integrante de um corpo, de serem membros de uma igreja, de participarem dos departamentos, mas é ainda mais profundo do que isso. Fomos chamados para ser esse sacerdócio santo, para representar Deus diante dos homens. Quando você sai daqui, a sua camisa não tem bordado membro da OBPC Médici, mas o seu exterior precisa ter, dos pés à cabeça, a visão de que aqui está uma pessoa transformada por Deus. Você precisa representar Deus diante dos homens. Onde você estiver, essa pessoa é diferente. Tem uma coisa diferente nessa pessoa. O que é que existe diferente em nós? A presença gloriosa de Deus. O Novo Testamento refere-se a várias oferendas, por assim dizer, os sacrifícios espirituais, corpos dedicados a Deus, quando nós lemos Romanos 12, versículo 1, ofertas de dinheiro, bens materiais, quando a gente lê Filipenses 4, versículo 18, sacrifícios de louvor a Deus em Hebreus 13, versículo 15, e sacrifícios da prática do bem em Hebreus 13, versículo 16. Mas esses sacrifícios espirituais, diz aqui o versículo 5, devem ser aceitáveis a Deus por meio de Cristo. Esses sacrifícios em si não valem de nada, se não forem oferecidos por meio de Cristo. A minha oração não vai passar do teto se ela não for feita em nome de Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens, não somente das nossas orações, das nossas ações. Elas são recebidas, elas são aceitáveis a Deus por conta dos méritos de Cristo. Eu encerro analisando com vocês o que Calvino fala sobre esse versículo e sobre essa expressão, aceitáveis a Deus por meio de Cristo. Nunca se encontra em nossos sacrifícios uma pureza tal que em si mesmos sejam aceitáveis a Deus. Ou seja, nada do que eu faço é tão puro que Deus vai aceitar porque eu estou fazendo de maneira pura. Simplesmente por isso.
A nossa renúncia pessoal nunca é inteira e completa. Como eu falei há um tempo atrás, às vezes a gente tem a noção de que nasceu de novo, mas a gente ainda quer um pedacinho daquela antiga vida e diz: Senhor, aqui não toca. A nossa renúncia nunca é total, nunca é completa. As nossas orações nunca são tão sinceras como deveriam ser. Nós nunca somos tão zelosos e tão diligentes em fazer o bem. Às vezes a gente até diz: mas eu não tive a intenção. Ou então eu tive a intenção de fazer o bem, mas fez o mal. E de boas intenções, o local que nós não queremos ir, de fato está cheio. Nós não vivemos para boas intenções, nós vivemos para boas obras. E que são aceitas por Deus, por meio de Cristo. Ao contrário, as nossas obras são imperfeitas, são mescladas com muitos vícios, porque infelizmente o pecado ainda está aqui. Eu não sou mais dominado por ele, mas ele insiste em aparecer. E de vez em quando, a gente deixa que os vícios antigos se misturem com as nossas boas obras. Não obstante, Cristo conquista favor para elas. A gente faz de forma imperfeita, de forma limitada, de forma ainda a deixar um pouco de pecado manchar o que a gente faz. Mesmo assim, Cristo conquista favor para elas. Para que essas obras, mesmo imperfeitas, mesmo ainda manchadas com pecado, sejam aceitas diante de Deus. Isso deveria nos acender ainda mais o ardor dos nossos esforços. Saber que mesmo falhos como nós somos, ainda somos aceitos diante de Deus pelos méritos de Cristo, devia fazer com que a gente se esforçasse ainda mais para diminuir as nossas falhas, para diminuir essa lacuna que sempre fica quando a gente tenta fazer alguma coisa bem, mas a gente não consegue. O bem que a gente sabe que precisa fazer, a gente não faz, mas a gente precisa continuar buscando fazer isso. Isso deve de fato acender o ardor dos nossos esforços. Quando nós ouvimos que Deus nos trata com tanta indulgência, que em Cristo Ele imprime valor em nossas obras, as quais em si mesmas nada merecem. Entenda uma coisa, em palavras muito simples, você pode dizer: eu li a Bíblia de capa a capa 2 vezes esse ano. Se você não fez isso para glorificar a Deus, e se você não fez isso para agradar a Deus através de Cristo, de nada valeu. Se você não fez isso para crescer em graça e conhecimento, para dar mais glória a Deus, isso de nada valeu. Se você diz: eu fiquei orando 8 horas, eu fiz vigílias, eu fiz isso, você está perdendo de vista quem está por trás de tudo. Quem está por trás da sua piedade, quem está por trás da sua bondade, quem está por trás do seu novo caráter, quem está por trás do seu novo nascimento, chama-se Jesus Cristo. Viva para Ele, glorifique a Ele, dê honra a Ele, porque é através dele que nós oferecemos sacrifícios que podem ser aceitáveis a Deus. Não é de outra maneira. Meus irmãos, eu espero muito que nessa manhã a gente saia daqui entendendo isso, que tudo que a gente faz precisa ser feito em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Para isso, nos livremos do velho homem, vivamos como crianças recém-nascidas, entendamos que por trás de tudo está a mão do Senhor, e não nos deixemos nos empalhar com qualquer coisa dessa vida terrena, porque coisas muito superiores, muito melhores, muito mais gloriosas nos esperam, e não há de demorar. A gente não sabe o dia que vai, mas no dia que for, tenha alegria no seu coração. Não é a pior coisa do mundo. Morrer com Cristo é o melhor de todos os finais.